Olá, boa noite. Me chamo Thaís e a minha história começa na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, quando eu nem tinha nascido ainda. Na verdade, aconteceu com a minha mãe. Ela era menina ainda quando aconteceu. A minha bisavó chamava-se Vitória e era africana, praticante de magia negra, e dizia os mais velhos da época que ela se transformava em bicho. Ela sabia vários rituais para se transformar em porco, mula e até mesmo lobisomem. Numa noite, quando meu avô ia pôr a minha tia para dormir, que também se chamava Vitória, em homenagem à minha bisavó, o berço, que era de molas, começou a tremer e a chacoalhar. O meu avô, assustado, tirou a minha tia do berço, mas o tremor continuou descontrolado. Todos ficaram muito assustados, sem saber explicar aquilo. E naquela noite, ninguém conseguiu dormir, pois ouvia-se uivos do lado de fora da casa e passos pesados rodeando a mesma. Na manhã do dia seguinte, um amigo da família trouxe a notícia que a minha bisavó havia falecido. No exato momento em que o berço começou a tremer e a livosia foi ouvida lá fora. A outra história aconteceu comigo, no tempo em que eu fui morar com meu pai. Ele também é meio simpatizante de magia. E foi um ano muito ruim para mim e para minha irmã, pois nós estávamos afastadas de nossa mãe. Certa noite de lua cheia, eu estava sozinha na casa e o meu pai estava trabalhando. E a minha irmã estava na rua conversando com seus amigos. E eu estava assistindo TV sem conseguir ficar quieta. Houve um momento em que eu me levantei e fiquei olhando a sala. Mas de repente, eu vi através da cortina um par de olhos vermelhos ali pela janela do lado de fora da casa, me encarando. E aquilo não era humano. Além dos olhos, eu vi aquela silhueta negra e aquela coisa bufava enquanto olhava do lado de fora através da janela. O meu corpo ficou todo dormente e eu só consegui sentar e olhar para o chão morta de medo. Depois de um tempo, eu tomei coragem e vasculhei lá fora com uma faca na mão, pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa. Porém, tudo estava trancado. E foi aí que eu fiquei bem mais apavorada. Eu contei aos vizinhos e eles vieram comigo, vasculharam a casa e não acharam nada. Porém, também não duvidaram de mim. Algum tempo depois, a minha irmã contou que havia visto diversas vezes uma sombra que percorria em volta da casa, batendo nas portas pelo lado de fora e dando volta no corredor. Ela havia chorado muito em uma noite em que aquilo ficou lá fora uivando e eu a mandei ir dormir sozinha. Achei que era mentira dela, pois os cachorros da vizinhança gostam de ficar uivando. Mas depois do que eu vi, eu nunca mais duvidei dela. Outro fato ocorreu em outra noite, quando estávamos sozinhas em casa vendo TV. Ela foi para a cozinha fazer pipoca, para nós comermos, assistindo a novela Rebelde que começava às 9 da noite. E logo depois, a minha irmã voltou pálida, falando que quando abriu a porta dos fundos para colocar o lixo lá fora, ela viu um ser negro de chifres ali parado no quintal. Eu pedi para ela me esperar na sala enquanto eu ia lá ver. Porém, eu me arrependo disso até hoje, pois quando cheguei no quintal, procurei e não achei nada. Mas quando já ia voltar para dentro, escutei uma risadinha vindo de cima do pé de manga. E
quando olhei para cima, eu vi a coisa mais assustadora que eu já havia visto em toda a minha vida. Pois ali, em cima do pé de manga, estava aquela coisa que era bem mais horrenda do que eu havia pensado. O bicho tinha 2 chifres negros, pele vermelha, olhos negros, dentes canino e rabo. Aquilo deveria ter por volta de 1,70 m. Então, ele pulou lá de cima e veio correndo na minha direção. Eu fiquei paralisada e só gritava. E a minha irmã lá dentro só chorava. A coisa pegou a minha perna e ia me arrastando para o fundo escuro do quintal, que é muito grande. E daí eu desmaiei. E quando acordei no outro dia, a minha irmã disse que os vizinhos invadiram a casa assim que escutaram os meus gritos. E um deles, como é pastor, começou a orar, mas aquela coisa não estava mais lá. Agora, era eu que exalava um fedor de coisa podre. Então, eu comecei a gritar e a xingar todos ali, como se estivesse possuída. E depois que o pastor fez uma oração, eu apaguei, e ele disse que o mal que estava ali havia se apossado de mim. Mas agora, tudo já havia voltado ao normal. Meses depois, nos mudamos daquela casa. Porém, coisas sobrenaturais ainda acontecem comigo e com a minha irmã. Eu acho que não é a casa, e sim uma maldição por conta dos nossos antepassados. Boa noite. Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir, pois ela tinha acabado de brigar com o namorado violento dela e tinha abandonado ele. E a única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos de idade. Ela não tinha ninguém para ajudá-la, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma velha casa abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa ainda estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar um lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. Porém, na noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos, quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto e com o símbolo de uma cruz invertida cravado na testa. E ele estava do lado do sofá onde ela estava dormindo. E ela falou que o rosto da entidade não era nítido, e não dava para ver os olhos, nariz ou boca, e somente dava para ver aquela cruz invertida na testa dele. Ele estava lá em pé parado, e então começou a levantar o braço, apontando para ela. Ela tentou gritar, mas não conseguia, pois ela estava paralisada. E então só conseguia mexer os olhos. Aquela entidade começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, e assim indo na direção da porta. E o corpo da minha mãe começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, porém sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levá-la para a escada. E ela estava tão assustada que sentiu que se ele conseguisse arrastá-la até o andar de baixo, com certeza ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. E quando eles estavam no topo da escada,
Ela pensou na filha dela, a minha irmã, e pensou que ela ficaria sozinha lá. E então a minha mãe entrou em pânico e finalmente conseguiu se mexer. E então ela desabou no chão, se levantou e saiu correndo para o quarto da filha. Bateu a porta e a trancou. A entidade não foi atrás dela. Então ela se deitou junto à minha irmã e ficou abraçada com ela até ambas dormirem. Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo havia passado de um sonho. Porém, quando viu que estava no quarto da filha dela, ela percebeu que tudo aquilo foi real. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que tinham e foram correndo para uma igreja que elas iam às vezes. E ali ela pediu para um padre abençoá-las. Claro que ela não contou o que tinha acontecido para o padre, ou senão ele acharia que ela era louca. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. E aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa do sobrenatural aconteceu na vida dela. Boa noite. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Me chama de Laine. Conheci o canal já faz um tempo e passo o dia todo escutando os relatos sobre lobisomem. Desde muito pequena, sempre me interessei pelo assunto e hoje venho a relatar a história que venho por anos escutando da avó do meu filho, que se chama Eliane, que também queria muito compartilhar com vocês. Tudo que venho a relatar aconteceu uns 40 anos atrás, quando a minha ex-sogra ainda era criança. Este fato ocorreu na cidade de São José da Vitória, Bahia. Quando ela era muito nova, gostava muito de brincar com a sua amiguinha na rua de casa. Eliane sempre foi uma criança cativante e muito curiosa, mas sofria muito com a sua família adotiva. Sim, ela era adotada e quando era bebê, foi dada a essa família para ser criada. E até hoje, Eliane não sabe o motivo do porquê isso aconteceu. Mas enfim, a sua mãe adotiva sempre foi muito rude e fria com ela. E por muitas e muitas vezes, Eliane era agredida sem motivo algum, e isso a deixava muito triste. Mas mesmo assim, não deixava se abater, e não deixava de amar sua mãe adotiva, mesmo ela a tratando mal. Em um belo dia de sol, Eliane se deparou com um homem alto e magro. Ele olhou para ela com um olhar de felicidade e sorriu. E ela, neste mesmo instante, sorriu de volta, pois por dentro ela sentiu um afeto muito grande por este homem, mas nada na maldade. Ele se chamava Dino, e na região era conhecido como Dino Soldado, por ter sido da polícia da cidade. Mas a sua fama não era boa, pois ele foi expulso da corporação por mau comportamento. Ele era um homem muito violento e frio. Eliane, mesmo sabendo da sua fama, não acreditava que aquele homem era capaz de tamanha maldade. Até que um dia chegou na cidade um vendedor ambulante que passava nas ruas vendendo as suas mercadorias, remédios caseiros, etc. Eliane de longe viu Dino Soldado indo na direção deste rapaz, e por não conhecer este rapaz,
Dino, por pura maldade, tirou uma estaca de madeira bem afiada de uma cerca de arame farpado e começou a espetá-la no pobre homem, que gritava muito de dor. Foi um verdadeiro filme de terror a céu aberto, em plena luz do dia. Eliane ficou sem reação neste momento, e depois do acontecido, Dino falou para os moradores que jogasse o corpo do homem na porta da delegacia. Ele acreditava que o homem estava morto, e assim foi feito. Eliane foi até o rapaz e observou que mesmo ele muito ferido, ainda respirava. Dino ficou sumido por um bom tempo e depois retornou para a cidade, como se nada tivesse acontecido. E por uns tempos ele não tinha aprontado nada. Até que um dia os moradores observou que ele havia comprado um caixão, coroas de flores, velas e castiçais. E dentro da sua casa preparava um velório. Todos, muito curiosos, não sabiam o que estava acontecendo. Ele preparou tudo, sentou na porta de sua casa e disse que este velório era para sua esposa, que assim que ela colocasse os pés em casa, ele iria matá-la. A história circulou pela cidade, e sua esposa, sabendo disso, não mais voltou para casa. E o seu plano de matá-la fracassou, e ela sumiu com seus filhos, o abandonando. A maldade dele não tinha limites. Ele sumia e aparecia com muita frequência. Todos comentavam que ele sumia pelo fato de ser um matador de aluguel. E com certeza estava por ali fazendo seus trabalhos de execução. Certo dia, em uma ocasião no bar da cidade, ele arrumou uma briga com outro homem. E este homem o ameaçou de morte. E Dino disse ao homem: "Tome aqui uma arma e atire em mim. Tenta a sorte. Mas eu já te digo, se eu não morrer, sou eu que vou te matar." O homem começou a atirar em Dino, e por incrível que pareça, nenhuma bala acertou ele. Dino sacou a sua arma e disse: "Eu te avisei que se você não conseguisse me matar, era você que iria morrer." E em seguida começou a disparar contra o homem, que caiu ali mesmo, dentro do bar. Depois que este homem morreu, ele foi enterrado no cemitério onde dava para o quintal da casa de Eliane. Eliane, pela janela, avistou Dino na sepultura, rezando pelo homem que ele mesmo matou, e ela ficou chocada. Em um outro dia, Dino voltou com a sua picape suja de sangue e foi diretamente para o rio ali perto, para lavar o seu carro, e tranquilamente ele andava pelo bairro. E depois ele foi até o bar, aonde havia algumas pessoas jogando dominó. E o que aconteceu em seguida não se sabe o motivo até hoje. Dino pegou uma faca que sempre levava com ele e cortou a garganta de um desses senhores. O homem sangrou até a morte dentro do bar. O filho deste senhor, que acabara de morrer, ainda era uma criança. O garoto olhou para Dino e disse: "Eu vou vingar a morte do meu pai." E Dino começou a dar gargalhadas, desacreditando do pobre garoto, pois todos ali sabiam que Dino tinha corpo fechado, e muito provável que ele teria feito um pacto com o diabo, para que arma nenhuma conseguisse feri-lo. Certo dia, Eliane fugiu para dentro do cemitério, e passou lá 3 dias e 3 noites sem comer nada. Ela estava com medo da surra que a sua mãe queria lhe dar, e assim se escondeu dentro de uma cova que estava aberta, para sua mãe não a encontrá-la. E foi assim por esses 3 dias,
até que ela foi encontrada. A história da menina desaparecida que foi encontrada no cemitério percorreu toda a cidade, e não demorou muito para Eliane ver Dino soldado saindo de sua casa. Em seguida, logo chegou a sua mãe. Ela estava muito assustada. Eliane foi logo perguntando por que Dino estava ali na sua casa. A mãe, muito assustada, respondeu: "Ele veio conversar algo comigo." Eliane não sabia do que se tratava, mas com certeza era por causa dos boatos que Eliane apanhava muito de sua mãe. Mas o que Eliane não sabia era que Dino era o seu primo de sangue. A sua mãe já sabia e a revelou este fato naquele momento. Sua mãe também a perguntou se ela gostaria de morar com seu primo. E Eliane, mesmo gostando dele, respondeu que não, que aquela era a sua família, e ali que ela iria permanecer. Eliane foi atrás de Dino e o chamou pelo nome. Ele olhou para trás e respondeu: "Oi, Eliane." Ela perguntou a ele, acanhada, se ele era seu parente. Ele respondeu que sim. E ela perguntou se ele sabia onde estava a sua mãe. Dino, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu que não sabia onde estava a sua mãe verdadeira. Ela, frustrada, voltou para casa. E se passaram anos, e o comentário da ameaça do garoto a Dino ainda bailava no ar. Este menino se tornou um belo rapaz. Ele foi até uma mãe de santo com uma arma e pediu para ela que fizesse um trabalho, que aquela arma conseguisse acabar com Dino. E assim a mãe de santo fez. Naquele dia, Dino estava no mesmo bar, aonde anos atrás matou o pai do garoto. E sem hesitar, o garoto chegou e já foi atirando contra Dino, o acertando 2 tiros certeiros. E mesmo ferido, Dino conseguiu fugir e atravessou o rio e foi em direção ao sítio. O menino disse: "Dino está morto." E todos diziam: "Não, ele não morreu, ele fugiu." O garoto dizia que podiam ter certeza que de hoje Dino não passava. E o garoto já considerava Dino um homem morto. Pela manhã, Dino foi encontrado morto nas terras do sítio. Ele estava de bruço, e foi uma festança em toda a cidade. Nesse dia, até fogos de artifícios foram soltados para a comemoração da morte do soldado Dino. Eliane, mesmo sabendo que Dino era uma pessoa ruim, ela chorou a sua morte. A imagem do primeiro dia que ela viu Dino ficava em sua mente, e daquele sorriso que os dois trocaram. Bem, o tempo foi passando, e o mato do cemitério já estava alto. E Eliane via toda a movimentação do cemitério pela janela de sua casa, que praticamente fazia parte do cemitério. E foi quando chegaram algumas pessoas para fazer a limpeza do cemitério. E ela ouviu quando alguém disse que tinha um túmulo se rachando. Os mais velhos acreditavam que quando a sepultura se racha, é porque o morto não está descansando em paz. E foi assim por um bom tempo. Todos reparavam nessa sepultura. E foi quando o coveiro do cemitério disse: "Esta sepultura é do Dino soldado." Eliane, em uma certa noite, acordou novamente com passos do lado de fora de sua casa. E muito curiosa, ela foi até a janela observar o que estava acontecendo.
E foi quando ela viu alguns padres rezando e jogando água benta no túmulo do seu primo Dino. Ela não entendia o que estava acontecendo. E cada dia que passava, aquele túmulo rachava mais e mais. E não demorou muito para que boatos de pessoas que estavam no cemitério começassem a percorrer pela cidade, de que a cova de Dino Soldado saíam gritos, urros e uivos. Em uma outra noite, Eliane escutou novamente a movimentação estranha e presenciou os mesmos padres rezando e orando no túmulo de Dino. E foi quando um dos padres gritaram: "Vocês que estão olhando, eu sei que estão olhando, tranquem as suas portas e janelas e não saiam de suas casas por nada." Eliane percebeu que ali com os padres havia uma espécie de jaula. Ela, muito assustada, fechou a janela do seu quarto, que dava de vista para o cemitério. E não demorou muito para ela começar a escutar vários urros de uma fera que aparentava ser muito grande, devido aos barulhos que aquilo fazia. Os urros se afastavam dali, e quando aquela movimentação passou do lado de sua casa, Eliane escutava a fera balançando a jaula e urrando loucamente, enquanto os padres rezavam e levavam aquela criatura dentro da jaula embora. A fera enjaulada foi levada pelos padres até uma praia isolada e lá foi jogada nas mais profundas águas do oceano, para que não houvesse perigo da criatura voltar nunca mais e fazer daquela cidade um inferno novamente. Depois disso, se passou muitos anos. Eliane cresceu, virou uma mulher, teve seu filho e se mudou para São Paulo. E essa mesma história ela contava ao seu filho. E mesmo depois de todos esses anos, ela jamais havia esquecido esse fato. Em um belo dia, ela estava passando em uma rua com seu filho, bem onde havia um grupo de pessoas conversando. E logo ela ouviu o nome do seu primo Dino. Eliane observou que a história que eles estavam contando era sobre o seu primo. Um dos homens que estava ali conversando presenciou tudo o que Eliane também viveu há anos atrás. E ela se impressionou que mesmo depois de muitos anos, e mesmo depois de estar em outra cidade, essa história não havia morrido. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Hoje eu relatarei um fato que ocorreu na minha família materna, mais precisamente com o meu tio-avô. Ele se chamava Joaquim e já faleceu há muitos anos. Porém, a minha mãe me conta essa história e toda a minha família comprova a sua veracidade. Em período de quaresma, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Morro da Água Quente. Bem, o lugar é bem pequeno, e só para vocês terem uma ideia, até nos dias atuais, lá não tem sinal de celular. A maioria dos habitantes respeitavam a época de quaresma, e muita gente acreditava que na quaresma, as lendas contadas pelo povo se tornavam verdadeiras. Um caboclo, conhecido por Joaquim, que era o meu tio-avô,
era metido à besta e gostava muito de malandragem. Ele, sabendo da crença do povo da cidade, ideou vestir a sua égua com uma roupa de assombração. Ele colocava um vestido branco na égua e passava pó de arroz no corpo do animal. E assim, a mesma parecia um fantasma. Então, ele ia para uma encruzilhada, que ficava antes da entrada da cidade. E quando alguém passava, ele açoitava o animal do mato para a beira da estrada. E assim, assustava as pessoas durante a noite. A roupa era um vestido branco, meio rasgado e com um líquido vermelho que imitava sangue, e uma peruca loira que cobria a cara do animal. Então, Joaquim começou a ir toda meia-noite nessa encruzilhada. E ele levava a sua égua vestida de fantasma. Ele ficava na beira do mato, e quando vinha alguém de carro, a cavalo ou a pé, ele se escondia e açoitava a égua para a beira da estrada. E com uma lanterna acesa e amarrada com um barbante embaixo da peruca do animal, a coitada da égua parecia ainda mais com uma assombração. O povo que passava, a maioria voltavam para trás, principalmente quem estava a pé. E só alguns que passavam de automóvel ou a cavalo que tinham coragem de atravessar a encruzilhada. Logo, o povo começou a espalhar histórias de aparições da égua da encruzilhada. E o medo começou a tomar conta da cidadezinha e também das outras cidades ali próximas. Muita gente começou a evitar passar na encruzilhada maldita. Joaquim, ouvindo essas histórias, fingia que também estava com medo. Porém, ele morria de rir por dentro, se sentindo muito esperto. O tempo passou e as brincadeiras continuavam, até que faltava uma semana para a quaresma acabar. E o filho de Joaquim, que era o meu tio, acabou adoecendo e sendo internado no hospital. Então, o Joaquim teve que passar alguns dias e noites com seu filho, junto ao leito hospitalar. E deste modo, ele teve que parar com as histórias de assombrações por alguns dias. E no último dia da quaresma, o meu tio teve alta do hospital. Então, o Joaquim saiu durante o dia na cidade. Em certa ocasião, ele estava num bar. E lá, ele ouviu boatos da égua da encruzilhada. Então ele questionou o pessoal. Gente, essa alma penada ainda tá aparecendo? E um senhorzinho respondeu. Sim, Joaquim, ela aparece durante todas as noites e agora as pessoas da cidade estão entrando para dentro de casa mais cedo, porque essa assombração está aparecendo também nas ruas e muitos dizem que é a mula sem cabeça. Inclusive o meu filho viu com seus próprios olhos enquanto voltava à noite de uma pescaria. Ele disse que o bicho soltava fogo das ventas e gritava com uma voz assustadora de mulher. Joaquim achou estranho, pois ele não estava mais saindo com a sua égua para assustar a turma, pois permanecia com seu filho no hospital. E chegou até a pensar que talvez a sua égua estivesse saindo à noite por conta própria para assustar as pessoas. Mas riu por dentro por pensar essa idiotice e achou que isso era conversa fiada do povo. E quando chegou a noite,
Joaquim se preparou para vestir a sua égua de fantasma no último dia de Quaresma. Faltavam uns 20 minutos para meia-noite. Ele foi até o pasto, mas não encontrou a égua. Então ele saiu para procurá-la, pois como ela estava no cio, talvez tivesse ido atrás de algum cavalo desgarrado. Joaquim, depois de muito andar pelos lugares, faltavam uns 20 minutos para meia-noite. Ele foi até o pasto, mas não encontrou a égua. Então ele saiu para procurá-la, pois como ela estava no cio, talvez tivesse ido atrás de algum cavalo desgarrado. Joaquim, depois de muito andar pelos lugares, faltavam uns 20 minutos para meia-noite. Ele foi até o pasto, mas não encontrou a égua. Então ele saiu para procurá-la, pois como ela estava no cio, talvez tivesse ido atrás de algum cavalo desgarrado. Joaquim, depois de muito andar pelos lugares, faltavam uns 20 minutos para meia-noite. Ele foi até o pasto, mas não encontrou a égua. Então ele saiu para procurá-la, pois como ela estava no cio, talvez tivesse ido atrás de algum cavalo desgarrado. Joaquim, depois de muito andar pelos lugares, faltavam uns 20 minutos para meia-noite. Ele foi até o pasto, mas não encontrou a égua. Então ele saiu para procurá-la, pois como ela estava no cio, talvez tivesse ido atrás de algum cavalo desgarrado. Uma luz mais ou menos forte que parecia um fogo se acendeu um pouco ao longe na estrada e veio se aproximando dele. E quando aquilo chegou mais perto, ele viu a sua égua ali na estrada, a uns 200 metros dele. Porém, o animal estava com aquele vestido branco ensanguentado. Sim, o mesmo vestido que Joaquim, após usar no animal para assustar as pessoas, ele escondia as 7 chaves para ninguém descobrir que ele era o autor das brincadeiras. A égua parecia não ter cabeça, e do seu pescoço para cima saía fortes labaredas de fogo que iluminava tudo à sua volta. Logo, o Joaquim começou a ouvir um monte de vozes vindo daquele animal. Vozes como sussurros que diziam: "O que você fez? Vamos pegá-lo! Não, deixe-no em paz. Ele está desamparado." Eram palavras desconexas. Então, ele, apavorado, começou a rezar e saiu correndo pela estrada. O animal o perseguia pela estrada. E enquanto perseguia, aquilo gritava com várias vozes diferentes. E os trotar daquele animal era como o trotar de uma cavalaria inteira. Pois apesar de ser apenas aquela coisa seguindo Joaquim, o trotar daquilo era como o de vários cavalos. Ele reuniu todas as suas forças e subiu em cima de uma árvore e ficou ali, perto da estradinha. E em certo momento, aquela criatura aparentemente havia ido embora. Mas assim que Joaquim desceu da árvore, ele viu novamente aquele clarão se acender e a coisa correr em sua direção, assim o obrigando a subir em cima da árvore novamente. Vez ou outra, ele via alguém passando pela estrada e gritava por ajuda. Mas quando a pessoa se aproximava, aquele clarão se acendia novamente e a pessoa dava no pé.
e assim abandonando Joaquim. Em certo momento, a criatura até deu vários coices na árvore, na tentativa de o derrubá-lo. Mas ele se segurou com todas as suas forças e acabou permanecendo ali até o dia amanhecer. E quando amanheceu, algumas pessoas apareceram para perguntar se ele estava bem, pois ficaram sabendo que ele estava em apuros. Joaquim estava aterrorizado e, aos prantos, contou para todos a verdadeira história. Ele voltou para sua casa e a sua égua nunca mais foi vista. Porém, aquela aparição que todos chamavam de mula sem cabeça continuou assombrando aquela região por vários anos. Boa noite. Na época deste ocorrido, eu morava em Santos, no estado de São Paulo. E em um certo dia, eu recebi a notícia do falecimento da minha avó, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, eu fui com meu marido até Petrópolis, para o velório e enterro da minha avó. Ficamos alojados na casa que pertencia à minha falecida avó, que ficou para os meus tios que já moravam lá. E durante o velório, um senhor chegou em mim e disse que eu era linda e que eu lembrava muito a minha avó quando jovem. Então eu perguntei se ele a conhecia. Bem, ele disse que sim, que a conhecia desde criança e que ela foi o único amor de sua vida. Confesso que fiquei surpresa com tal revelação, pois a minha avó permaneceu casada com o meu avô por 45 anos, até ele falecer há uns 7 anos atrás. Aquele senhor parecia ser muito simpático. Então perguntei a ele o porquê dele e da minha avó não ficarem juntos. Ele disse que por problemas pessoais ele teve que se afastar dela. Porém, nunca a deixou de amar. E que o amor que ele sentia por ela era eterno. Confesso que aquelas palavras me assustaram. Mas fiquei comovida por alguém amar tanto assim outra pessoa. Aquele homem também compareceu no enterro da minha avó. E ele estava com uma expressão de profunda tristeza. Eu fui uma das últimas pessoas a ir embora do cemitério. Porém, aquele homem continuou lá. Chegamos em casa e o meu marido e eu combinamos de voltar para nossa cidade no outro dia de manhã. Porém, por uma falha mecânica no carro, tivemos que adiar a viagem para o dia seguinte. Naquele dia, por volta das 8 horas da noite, me veio uma sensação muito estranha. Uma necessidade enorme de voltar para o cemitério para ver a minha avó pela última vez. Então, eu resolvi ir sozinha, pois se eu falasse para o meu marido, com certeza ele viria junto. Mas eu queria um momento em particular com ela. O cemitério ainda estava aberto, porém não havia quase ninguém por lá. Quando cheguei no túmulo da minha avó, eu caí em lágrimas e fui desabafando tudo com ela, dizendo quanto ela me faria falta, etc. Porém, quando eu olho em minha volta, eu vejo ao longe, atrás de uma lápide, um cachorro enorme.
e confesso que fiquei assustada. Mas como a iluminação ali era pouca, eu não tinha certeza do que estava vendo ao certo. Então me levantei e fui embora. Bem, eu estava a pé. E para voltar, eu tinha que passar por uma estrada de terra que ficava a uns 20 minutos de casa. E durante a volta, eu pude notar aquele mesmo cachorro enorme que eu vi no cemitério. Aquela coisa estava me seguindo. E como a estrada na época só tinha a iluminação da lua, eu não conseguia enxergar muito bem o que era aquilo. Eu só sei que aquilo se aproximava mais e mais de mim. E quando aquilo estava a uns 20 metros, eu pude perceber que não era apenas um cachorro comum. Bem, eu não sei ao certo como descrever essa criatura. Só sei que parecia um cão enorme. Mas aquilo logo ficou sobre 2 patas e deu um uivo apavorante. Os seus olhos amarelados estavam fixados na lua, enquanto aquilo uivava. Quando eu vi aquela criatura, eu saí correndo apavorada. E para o meu azar, eu pisei um pequeno buraco no chão e caí ali mesmo na estrada, em meio à escuridão. Tamanho foi o medo que eu estava, que eu não consegui me levantar e correr novamente. E em questão de segundos, aquela criatura estava a meio metro na minha frente, me observando ali caída. Nessa hora, eu não senti medo, pois quando eu olhei no rosto da criatura, eu pude perceber que o seu semblante era de dor e tristeza. O mesmo semblante que estava aquele senhor durante o enterro da minha avó. A coisa ficou me encarando por uns 15 segundos. E logo foi para trás de mim e começou a lamber o meu pé. Sim, bem o pé que eu havia machucado pisando no buraco. A criatura me olhou pela última vez e saiu correndo mato adentro. Me levantei e fui para casa. E decidi não contar isso para ninguém, pois não queria ser taxada de louca. Bem, eu não posso dizer com certeza que aquela criatura é o mesmo senhor que eu vi durante o enterro da minha avó. Mas algo dentro de mim diz que sim. E que o motivo dele nunca ter se casado com a minha avó provavelmente seria essa maldição que ele carrega. E durante as poucas conversas que eu tive com aquele senhor, não deu para saber se ele era casado, se tinha família ou mesmo saber o seu nome. Perguntei aos meus tios se eles sabiam quem era aquele senhor que apareceu misteriosamente no velório da minha avó, mas nenhum deles souberam me responder. Bem, esse fato aconteceu comigo há 15 anos atrás, e só hoje eu tive coragem de compartilhar com vocês. Espero que gostem. Boa noite.